Autogoverno. Autogoverno começa quando você descobre que você não precisa se curvar. Como assim, me curvar? Eu já fiquei buscando bastante a lógica de Deus ter criado o homem e não ter falado para ele liderar nenhum outro. Por que nós temos líderes? Nós temos líderes em todas as frentes da nossa vida. Se você deixar, você vai ter de tudo, porque você não lidera a sua própria vida. Imagina um mundo com 7,8 bilhões de pessoas e essas 7,8 bilhões de pessoas liderando a própria vida. O que ia precisar? Você acha que ia precisar de quê? Eu vejo, por exemplo, numa terra onde pessoas estão passando fome. Se a pessoa lidera nela mesma a questão da produção do alimento, ela ia usar a terra. Pessoal aí atrás, fecha a porta aí para mim. Obrigado, por favor. E aí o que acontece? Eu vejo pessoas pobres com terra. E aí você pergunta, por que não tem uma mandioca plantada no chão? Por que não tem isso? Falta de autogoverno. Ela prefere culpar alguém por não ter essa coisa lá, mas ela não toma as providências. Ela fica esperando o governo, por exemplo, investir em educação, mas ela não aproveita a oportunidade de ter a internet liberada, né? Se você estivesse na China, por exemplo, você não ia poder estudar o que você estuda aqui. Nós não temos autogoverno para investir em nós mesmos. Nós recebemos o investimento do governo, recebemos a notícia do governo. Eu não sou anarquista, nada disso. Só que a gente fica o tempo inteiro sendo doutrinado, liderado, e a gente se submete uma vida inteira pelo que os outros acham, não pelo aquilo que Deus tem certeza sobre nós. Então tem um negocinho que mexe comigo. Eu não ando pelo que falam de mim nas notícias, nem as pessoas que gostam ou que deixam de gostar de mim. Isso não serve de parâmetro para mim. Nunca, na verdade já serviu, já sofri bastante. Até que eu comecei a entender poderosamente que princípio é esse que eu estou falando hoje, que é o autogoverno. Então se a pessoa me critica, na hora, eu agradeço, porque ela está trabalhando para mim. Se a pessoa fala bem, ela está trabalhando. Se ela fala mal, ela está trabalhando. Por quê? Porque com autogoverno eu sei o que fazer com essa energia. Quem não tem um autogoverno pleno, alguém critica, essa pessoa fica de cama. Ah, Pablo, a gente não tem a inteligência emocional que você tem. Pior que você tem, só não está configurada. Olha o que eu acabei de falar. Você tem essa energia, só que ela não está configurada. O que significa essa energia estar configurada? Ela conseguir interpretar, ser convertida e canalizada da forma correta. O autogoverno, então. Você tem vontade de comer alguma coisa. Se você tiver com problemas emocionais, você vai comer muito mais. Você já percebeu isso ou não? O autogoverno não é forçar o seu intestino a não comer. É você resolver seus problemas emocionais para não ter que comer, para não descontar ali. Porque o que você está comendo não é comida, são emoções que você não digeriu. Então quando você começa a desenfrear na alimentação, por exemplo, é a mesma coisa de você vomitar e ficar comendo um vômito. Ah não, Pablo, que nojeira. Mas é isso que você tinha que sentir, esse mesmo nojo das emoções mal resolvidas. Então vamos lá. Se você resolve essas questões, você não vai descontar na comida. Se você resolve seus problemas emocionais, você não vai descontar nas pessoas. Se você de fato resolver essas questões, você vai demonstrar para você e para o mundo que você tem autogoverno. Alguém te irrita, você vai anotar o primeiro código pesado assim, ó. Se alguém me irrita, eu sou escravo dessa pessoa. O dia que eu descobri isso, a pessoa para me irritar, ela tem que ser grande. Maior do que o planeta. Quem é a pessoa que te irrita? Aquela que tem sua senha. Você já percebeu que se alguém, um mendigo parar na rua e falar, um mendigo, ou qualquer pessoa, o próprio mendigo, o mendigo olhar para você na rua e falar assim, ô mendigo, o mendigo te chamar de mendigo, você importa? Você fala, não, você está pior que eu aí, eu não estou nem aí que você está falando. Você não importa, mas a sua mãe, se ela virar para você e te falar assim, ô mendigo, aí você, o que você está falando isso para mim? Você fica doido, porque a pessoa tem 100% da sua confiança. Onde está o segredo do autogoverno? Vocês querem saber ou não? Já está há milênios escrito na palavra. Maldito o homem que confia no outro. Em quem que você confia plenamente? No Senhor. Quem que tem autorização plena para falar no seu coração? Só o Senhor, os demais não têm esse espaço. Ou melhor, não deveriam ter. Caso você assuma o autogoverno depois de aprender isso, você tem que começar a fazer o handover, que é pegar o bastão da sua vida.
O seu bastão, muitas vezes, você é casado ou tem algum tipo de relacionamento, você deixa a pessoa controlar você emocionalmente. Eu lembro quando eu conheci a Carol, há 18 anos atrás, que é minha esposa, minha única namorada. Eu lembro muito bem, ela falava, não, mas se você morrer eu morro. Eu falo, tem alguma coisa errada na sua fala. Parece que você está demonstrando carinho, parece, mas tem alguma coisa errada na sua fala. Mas o que tem de errado? Eu amo você. Eu falo, pois é, lembra de se amar primeiro, senão você sempre vai cobrar uma coisa de mim e vai ficar faltando alguma coisa aí. A relação que a gente tem humana, ela não pode depender do outro. É um jogando por cima, é transbordando amor um para o outro, não um cobrando um do outro. Não existe uma relação saudável desse jeito, nem de amizade. Quando eu vejo uma pessoa, estou com ciúme, eu corto. Não, você já está com ciúme, eu vou te ajudar. Você não vai sentir ciúme mais. Você não vai ter espaço mais na minha vida. Às vezes amigos, bem-sucedidos, cara bonito, hétero, falando assim, estou com ciúme de você. Eu falo, não estou te entendendo, amigo. Ciúme de quê? Isso é problema de autogoverno. E autogoverno começa num lugar que você sempre vai ouvir, na identidade. Quando eu mencionei hétero, às vezes um homossexual pode ter ciúme de outro homem, né? Mas um hétero não faz sentido. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você descobrir isso aqui, virar uma realidade na sua cabeça, vão chamar você de grosso. Vão chamar de você de uma pessoa estúpida. Mas você só voltou para o mundo real. O que faz uma pessoa não ter autogoverno? O ambiente, as pessoas que ela conviveu, sempre dependendo umas das outras emocionalmente. Você tem que entender uma coisa, você não depende de ninguém emocionalmente. O que fez você ter a cabeça que você tem hoje são as pessoas, as experiências, as histórias, os ambientes que você passou, certo? Se você depende com 30, 40, 50, 60 anos emocionalmente de alguém, você é uma criança ainda. De vez em quando eles ficam me forçando a chegar a algumas pessoas e falar assim, fala a idade mental de cada um. Aí eu deixo cada um falar, esse aí tem 6 anos, esse aí tem 8, esse aí tem 11. Cada um tem uma idade emocional. E interessante é que no seu desenvolvimento facial, sem te conhecer, você começa a falar um pouquinho, pelo grau de conversa sua, eu falo, você tem 12 anos. Aí fica todo mundo abismado. Mas o que eu tenho que fazer para mudar? Vai ter que amadurecer. Vai ter que aprender a fazer pergunta. Vai ter que aprender a soltar lixo de dentro de você. O autogoverno é muito forte. Eu sonho com a nação onde os brasileiros têm tanto autogoverno que eles não vão falar nunca mais que o governo tem que fazer alguma coisa para eles. Se alguém fala que alguém tem que resolver um problema para você, significa que você não tem autogoverno. Ah, Pablo, mas o governo está aí para isso. Na verdade, o governo está aí para ser uma base, não um teto para ninguém. O governo tinha que ser algo que não atrapalha ninguém e que a cada ano a gestão ia melhorando, ia diminuindo imposto, até falar assim, nós estamos aqui só se precisar, tá bom? Se acontecer uma merda na sua vida. Mas é o contrário. Eles colocam um teto sobre as pessoas. Por que essas pessoas aceitam um teto? Por conta de autogoverno. Quando você é pleno no autogoverno e você descobre que você pode empreender e ficar rico com isso, algum salário te agrada? De maneira nenhuma. Tem gente que começa a empreender, dá errado, a pessoa desespera, aí ela está crescendo em autogoverno, ela fala, não, eu prefiro ficar fechado, eu prefiro voltar. E tem um movimento gigantesco de gente que vai, empreende, dá errado, só que alguém não contou para essa pessoa que para empreender é obrigatório que dê errado. Nunca vi falar assim, saia daí, vai empreender, vai dar certo. Não vai. A coisa mais injusta que eu conheço no Brasil é a pessoa começar a empreender. É injusto. Você olha para a legislação quer te ferrar. Você olha para todo mundo quer te ferrar. Seu funcionário, se você contratar gente aleatoriamente, ele olha para você e te culpa. E aí de você, se você prosperar, a pessoa fica louca. Ou seja, é tipo injustiça você ter um negócio. Só que o fato de você não liberar isso aqui, você vai e volta. E o pior de tudo é que quando você faz esse movimento, você fica com um trauma que você não quer mais. Por que ensinar isso a ser presidente da sua própria vida? Porque mais brasileiros vão ganhar com isso. Quanto mais você der certo na vida, mais gente vai ganhar com isso. Se você de fato entender o que eu estou falando, você vai falar, cara, todo dia eu vou melhorar. Todo dia eu vou me conectar com gente para minha cabeça abrir. Então a principal coisa é entender esses 3 movimentos aqui. Todo mundo acha que é 2, mas é 3.
Quando Jesus fala assim, ó, lá no Velho Testamento, tem os 10 mandamentos e 603 ordenanças. 13. Então um judeu ali não deixou errar. 613. É por causa do número do PT, eu tirei os 10. 613 ordenanças. Aí chegaram em Jesus, e aí, o que é o principal? Aí Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você repara que é 2 frases? São 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para onde você está vendo 3? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não tem amor ao próximo se não tiver amor a ti mesmo. E eu sei que alguns não têm preparo emocional para entender o que eu vou falar agora. Mas não existe esse papo furado de amar os outros sem amar a si próprio. Você é aquelas pessoas que violentam as outras emocionalmente. Quando você não entende o valor do amor próprio, significa que você vai usurpar alguém. Significa que você vai colocar alguém refém emocionalmente. Sabe o que é a grande verdade? É que quando você descobrir esse negócio que eu estou te ensinando, você vai amar tanto a sua vida que você não vai importar com quase nada que os outros falam. Pelo contrário, você vai usar. Você vai aprender a fazer isso. Pablo, tem 3 eixos aqui que eu tenho que investir em autogoverno. Cuida disso aqui, ó. Você vai fazer esse desenho. É o desenho mais popular da história. O que você tem que ter de autogoverno? Você tem que ter autogoverno com um negócio que tem aqui, ó. Um alface que tem aqui chamado cérebro. Você tem que ter governo com as coisas que você fala. Você tem que ter autogoverno com as coisas que você olha. O nariz aonde você enfia. A orelha, as coisas que você ouve. Tem gente que é bloqueado só pelo ouvir. Tem gente que é bloqueado pelo ver. Tem gente que é bloqueado pelo cheirar. Pelo falar. Você tem que guardar as coisas que estão aqui, ó, no seu coração. Você tem que cuidar do seu intestino e você tem que cuidar da sua genitália. A maior parte dos problemas no mundo são em decorrência de não cuidar desses sensores aqui, ó. A maior parte das famílias foram destruídas por causa de pênis e vagina. Tem uma doença chamada AIDS. E essa doença, a proliferação dessa doença acontece por falta de autogoverno aqui. Por que as pessoas querem liberar o aborto? Porque não conseguem ter autogoverno na genitália. Por que hoje 43% dos lares são governados por mulheres? Porque não tem homens que governam isso aqui, ó. Por que tem um monte de homicídio passional? Porque um monte de gente não governa isso aqui, ó. Por que mais de 40% do tráfego da internet mundial é pornografia? Porque as pessoas não têm autogoverno nesta coisa chamada genitália. Pablo, mas como que faz isso, pelo amor de Deus? Todo mundo tem problema com isso. Aí você vai aprender. Canalização de energia. Esse negócio aqui, ó, se você ficar com energia retida, todo mundo aqui, você pode virar um prostituto ou uma prostituta. Pago ou gratuito. Por quê? Porque isso aqui, ó, toma energia violenta. E aonde que trata isso aqui? Na palavra que você veio pegar, autogoverno. A perversão, por exemplo, sexual, tem nada a ver com religião. A perversão sexual, ela pode entrar na vida de qualquer um que está aqui. É só você entrar no ambiente, é só você afundar, pegar um conceito no latim chamado absinth, que é um abismo, chamar outro abismo, e quando você vai olhar, você está perdido, jogado no chão. Em qualquer área da vida. Alguém me ligou agora, você não pode perder esse negócio seu para deputado. E eu vou fazer um rolo aqui. Eu falei, eu não vou fazer isso. Desde o dia 28 de janeiro, toda hora alguém me pede milhões para resolver problema de forma errada. Eu não vou fazer. Acabei de vir aqui, eu estava chegando aqui. Eu vou resolver. Eu falei, não vou, eu vou resolver na lei, mas a lei não resolve do jeito que você quer. Eu falei, não estou nem aí. Gente, eu não vou fazer. Alguém, mas você já perdeu tanto dinheiro, Marçal, larga de ser bobo, é só mexer um trenzinho aqui, fazer assim, ó. Eu não vou fazer, porque eu conheço, esse autogoverno meu vale mais do que meu mandato de deputado federal.
Eu não posso fazer, porque senão eu entro lá dentro do parlamento, aí alguém vai falar, não, mas é fácil, é só você pegar essa emenda aqui, você põe, desde aí que acontece, você pega essa emenda, leva aqui no agiota, ele já te paga o dinheiro, aí depois não divide com o prefeito, os caras fazem isso. Aí você aceita um, você desceu o vale, aí você aceita dois, você desce o vale, você vai descendo. Mas era tão honesta essa pessoa, era. Um abismo chamou o outro abismo. O grande segredo não é a sua personalidade, não é o seu caráter. Todo mundo tem caráter. Só que as reservas que você faz por não governar a si mesmo vai te levar lá para o buraco. Então presta atenção. Alguns de vocês precisam tratar isso aqui urgente. Está afundado na pornografia? Gasta 30% da sua energia cerebral. 30% daria para você alavancar a sua vida financeira. Às vezes todo mundo fica pasmo, né, na hora que eu toco nesse assunto sexual, mas anota para ajudar os outros. Nota para ajudar os outros. Sabe o que é? Tem um vídeo bom para você aprender. Eu sugiro que todo mundo anote, que aí ninguém fica com vergonha de anotar. Tem uma palestra no TED Talks de um cara que não tem nada a ver com religião. Ele fala qual que é o malefício da pornografia no cérebro. Só que, por exemplo, você está no site da UOL, vai falar que pornografia é boa, porque eles também vendem isso. Certa vez eu já liderei um produto na Brasil Telecom, no BR Turbo na época, dentro do grupo Brasil Telecom, que a gente vendia coisa pornográfica, erótica, sensual. Eu estudei esse trem tudo, você tem que ver o tráfego de dados de gente comprando esses produtos. Por que eu estou te falando que você tem que ter autogoverno nessa genitália sua? Porque 30% da vida que você não tem hoje tem a ver com o tempo que você gastou com essa merda. Por que você tem que ver essa palestra no TED? Os impactos, acho que é isso. Coloca lá, TED Talks, pornografia. Primeiro, você vai assistir para não acontecer com você. Segundo, você vai assistir para tratar o que está acontecendo com você. Terceiro, você vai assistir para ajudar alguém que possivelmente está do seu lado e ver. O Papa, semana passada, falou. Vocês viram falando? Que tem gente no convento, tanto homem como mulher, vendo pornografia. Ele falou. Viu um estudo norte-americano, 70% dos pastores americanos tinham declarado que tinham visto nas últimas semanas pornografia. Por que estou tocando nisso? Porque se eu resolver esse problema na nação, claro que não vai acabar, mas se a gente baixar a utilização desta merda, vai acontecer um milagre. A produtividade do país aumenta. Vocês conseguem entender a relevância de ter autogoverno? Mas beleza, eu estou nisso, o que eu faço? Primeira coisa, tem algum gatilho que acionou dentro de você, e esse gatilho dentro de você está te obrigando a fazer isso. Tem que... Primeiro, essa conversa nossa é para gerar consciência, você já assusta. Não, beleza, eu já entendi, eu estou perdendo muito com isso. Tem pessoas que poderiam estar em outros patamares, mas está envolvido com adultério sem fim. Está na pornografia, está esse tipo de coisa acontecendo, sabe o que vai acontecer? Você não vai prosperar. Fábio, mas eu conheço alguém que é próspero e está mexendo com isso. Poderia ir muito mais além e afetar muito mais pessoas. Então, trata isso aqui, presta atenção nesse eixo. Intestino. Não é gordofobia, falar que gordura em excesso está errado. Fábio, mas a pessoa quer, fique à vontade. Eu fui levar isso muito a sério no dia que eu virei piloto de corrida. Eu fui levar a sério a alimentação um dia que a minha Ferrari engasgou com um combustível qualquer. Acho que eu estava com o Nézio, com alguém. Eu fui lá em Jundiaí olhar um avião e eu fui acelerar a Ferrari, ela desconectou, falou, velocidade limitada por causa de combustível. Eu fiquei com muita raiva. Você abastece o carro com R$5 o litro, e a gente coloca 8, chegou até R$10 o litro da gasolina octanada. Aí eu falei, cara, um carro desse não aceita comer qualquer coisa, mas a gente que é ser humano aceita comer qualquer coisa. Então um carrinho desse, às vezes você chama de carrão, eu chamo de carrinho. A diferença de quem chama Ferrari de carrão para quem chama de carrinho é porque quem já dominou e já passou até para frente. O carrão está na cabeça de alguém que ainda não conseguiu conquistar. Depois que você conquista, você vai ver, é sempre pequeno. Depois da conquista, antes da conquista, tudo parece grande e difícil demais. O autogoverno, você vai ver que quando você se enxerga, você vai ver que qualquer coisa que um homem faz com a mão é menor do que qualquer pessoa. Começou a mudar a minha realidade com a alimentação por causa da Ferrari. Depois,
porque eu via os caras da equipe arrancando um pedaço de ferro do meu carro de corrida para a gente ganhar 1 segundo. Aí eu falei, cara, por que eu vou ficar engordando, sendo que para ser veloz, eu preciso de estar mais leve? Em todos os cenários, do navio, do foguete, do avião, eu já deixei de decolar por causa de peso. Uma vez um piloto nosso falou assim para mim, você vai ter que escolher, Marçal, ou você tem que tirar uma mala, senão a gente não decola. Estamos full tanque, full passageiro, a temperatura não está boa, muito quente. Aí explicou tudo, falou, vai ter que tirar. Está muito peso no avião. Eu falei, poxa. Aí ele falou, se não puder tirar a mala, escolhe uma pessoa, a pessoa desce para a gente decolar. Aí naquela hora eu percebi, isso aqui é igualzinho na vida. Várias pessoas não decolam, mas não sabem que é por causa de excesso de peso. Excesso de peso espiritual, excesso de peso almático, excesso de peso físico. Quantos aqui já foram nos Estados Unidos? Levanta a mão. Os Estados Unidos é top, sim ou não? O povo mais obeso da terra está lá. Por que está o povo mais obeso da terra? Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas do mundo gostariam de morar nos Estados Unidos. Não é para comer a comida norte-americana, porque é um lixo aquela comida. Você tem que ver eu indo para a Disney, eu olhando e falando, eu não aguento mais comer essa comida. Aí eu pegava os bifes de frango, eu fritava, colocava umas 10 cebolas, que eu sou louco com cebola, eu gosto. Colocava aqui e ia. Aí toda hora comida daquelas de lavagem. É coisa de porco mesmo aquelas comidas. E eu vi a dificuldade que é. Por quê? Porque os caras moram no lugar mais poderoso da terra, mas não preocupa com aquilo que põe dentro deles. Eles vão comprar as coisas, eles compram de garrafa de 10 litros. É um tanto de gente assim com sobrepeso. Ah, o Pablo é gordofóbico. Não, não sou não. Você não foi feito para isso. Você acostumou com isso. É igual esse negócio do Lula aí, ó. No dia que alguém descondenou ele, a gente tinha que ter ido para a rua. Só que a gente não acreditou que ia acontecer o que aconteceu, né? No dia que alguém falou, ele não vai ser candidato, né? Tinha que ter parado no Brasil e falado, nós vamos voltar para a cadeia, você vai para lá. Nós vamos te voltar para lá. E até agora nós estamos sem acreditar que ele é o presidente, até agora. Eu estava falando com um dos caras mais importantes aí da internet hoje. Nós dois já brigamos algumas vezes. Eu briguei com pouca gente na internet, ele é um deles. E a gente estava conversando, pedindo desculpa um para o outro. E aí eu fiquei vendo, é bom demais conversar com quem é humilde, com quem tem autogoverno, porque na hora de juntar todo mundo para um bem comum, todo mundo engole as tretas e vão resolver e vamos para cima. Quem é orgulhoso não dá conta. Quem não tem autogoverno não dá conta. Genitália deve dar um problema aí de 30%, 40% dos problemas do Brasil inteiro. Pai sem filho, mãe sofrendo, AIDS, perversão, absurdo e tudo. Intestino, obesidade, afeta bilhões de reais no sistema do SUS. São 140 milhões de usuários. Quando você não cuida do seu intestino, você poderia ser uma Ferrari de alta velocidade ou um carro de corrida, uma Porsche de corrida, GT4. Mas na verdade você é um Fusca. Porque até seus pensamentos dependem do tanto de água que você põe no corpo. Tem um negócio chamado pH, que é potencial de hidrogênio. Se você não bebe muita água, seu cérebro responde devagar. Se você é uma pessoa que não coloca a alimentação certa dentro de você, seus pensamentos são desconectados, só para você ter uma noção. Quando eu falo sobre autogoverno, tem como você olhar só para aquele desenho que você fazia na segunda série. Aquele desenho ali, ó. Por favor, queime essa gordura. Nesse ano, agora no começo do ano, no pior ano da sua vida, que é o programa que a gente faz, teve umas duas, quem aqui fez o pior ano? Está fazendo? Teve umas 5 semanas, a gente contou, deu 18 toneladas de queima de gordura no programa, 18 toneladas. Pablo, tem como emagrecer? Tem, mas você tem que emagrecer a mente primeiro. Quem começa pelo corpo sofre. Tem que emagrecer o quê? A mente. E aí está aqui, ó. O segundo maior problema da sua vida é o intestino. E acontece o seguinte, se você não regular isso aqui, você vai ter duas coisas. Estresse e medo. Por causa de uma coisa chamada cortisol. Gente estressada, gente medrosa tem cortisol em excesso.
Isso está onde? Tem mais no intestino do que no cérebro. Você quer crescer mesmo em autogoverno? Começa de baixo para cima. Olha esse pipiu, olha essa pepeca e vê como que usa isso aí. Sabe qual é o problema desse negócio? É que não vê o material, o manual de instrução. Você sabe o que é o problema? É que a gente não guarda os nossos filhos. A maioria dos senhores aqui já sofreu algum tipo de abuso. E vocês não resolvem. Você que foi abusado, deixa eu te falar, você precisa resolver, porque senão você vai ter uma vida inteira gastando energia. Aí você vai gastar energia aqui, você gasta energia aqui, você gasta energia aqui, gasta energia aqui, gasta energia aqui. E é um 1% daquilo que era para ser na vida. Se você não resolver essas bombas nucleares que você tem aqui, você vai sempre perder essa guerra. Pablo, não é possível, tem como resolver? Eu sou a prova. Eu fiquei 20 anos na pornografia, gastava a minha energia toda. Para quem não sabe, eu pus um alvo de escrever 100 livros, justamente que foi a conta que eu fiz de 20 anos gastando tempo com pornografia. Aí eu fiz as contas, dava 100 livros. Vocês sabem isso, não? Já contei para alguns. 100 livros foi o tempo que eu gastei em 20 anos assistindo pornografia. Aí fui ver, tinha relação de abandono. Meu pai me expôs isso quando eu era muito pequeno. E sabe o que aconteceu? Um prejuízo de 2 décadas. E eu assevero, sendo especialista no assunto, você não respeita as pessoas quando você mexe com isso. Você não respeita seu cônjuge, você não respeita as pessoas que estão passando. A sua mente e seus pensamentos ficam eivados de vícios o tempo todo. Sabe, você está chamando a gente para ser santo? Santo no hebraico é escolhido. Você já foi escolhido por Deus. Eu estou falando para você parar de ser um porco. Porque o tanto que você come parece um porco. O jeito que você olha para as pessoas, você parece porco. O jeito que você aperta o 13 na unha, você também parece. Se você conseguir ter autogoverno, você vai abandonar essas práticas. Entende? Então, o intestino é um problema sério. Pablo, o que eu faço? Eu não aguento. Tem alguém aqui que tem assim, é faminto o tempo inteiro, quer comer uns 10 pratos de comida? Levanta a mão. Nenhum, se não tiver nenhum, vai esperar. Tem um pelo menos, né? Ó, se você não resolve emocionalmente, você vai ter que mexer quimicamente. Então tem inibidor de fome. Começa por isso. Pablo, eu não dou conta, eu sou um comelão. Tem 3 coisas que eu vou te falar que você muda o seu físico rapidamente. Quer saber o que é? Se sentir amado, ter economia na alimentação e fazer exercício. 3 coisas. 3 coisas. Genitália. Tem gente aqui que é casado e prefere a pornografia do que ter relação sexual com o cônjuge. Sabe por quê? Porque lá a moça do vídeo sempre está rindo. Sempre está agradável. E o vídeo dura 2 minutos. Agora sua mulher, você vai ter que peitar os problemas. Você vai ter que adular. Você vai ter que gastar tempo. Você vai ter que olhar no olho. Você vai ter que fazer um monte de coisa. Dá trabalho. Ou seja, você está nessa vida porque você é preguiçoso. E você vai destruir a sua casa por causa disso. Sem contar que com essa frieza no seu coração, né, com essa solução rápida que você arrumou, essa otimização, você vai ficar vendo um monte de gente que não era para você ver, que parece com a amiga do trabalho, que parece com a fulana, que você vai conhecer lá na padaria e que vai acabar com sua vida e vai acabar com a vida dessa pessoa. As famílias são destruídas nisso. Você olha no campinho de cima, está transmitindo no Instagram também? Você olha para a questão do intestino, o que você precisa tratar? Se você se sentir amado e resolver o problema com o daqui de cima, eu vou te mostrar um monte de malícia aqui para você resolver esses problemas de autogoverno. Você vai sair para comer. Se você sair faminto, você come mais do que devia. Sai de casa 15 minutos antes, come uma coisinha, uma saladinha, uma frutinha para você ver. Você controla o intestino, o seu olho muda. Se você é saciado com isso aqui na sua casa, você olha para as pessoas diferente, você não fica buscando soluções sexuais digitais. Se o seu coração é correto, é perdoador, se o seu coração ama a Deus, você vai tratar esses outros também de outra forma. O que você tem que entender?
Alguns de vocês estão parados na vida por falta dessa palavra aqui, ó. Perdão. Perdão. Tem dois caminhos o perdão. O perdão que você tem que liberar na vida de alguém que te magoou. E o perdão que você precisa liberar para você mesmo. Por que você tem que investir tudo que você tem nisso? Porque de todos os itens que eu estou falando, eu ainda não terminei, o mais importante do autogoverno é o coração. Se você tiver um coração bom, você não quer transar com a mulher dos outros. Agora, se o seu coração começar a ficar cauterizado, qualquer pessoa tanto faz. Você desonra a sua casa, você desonra a Deus, você desonra todo mundo, porque seu coração está um lixo. Acredite no que eu estou falando, a sociedade chama isso de falta de caráter. É mentira, todos têm caráter, mas todos deslizam e depende daquilo que está no seu coração. Seu deslize está intimamente ligado naquilo que você carrega. Por que quando eu vejo uma pessoa dinheirista me rodeando, eu faço de tudo para largar ela de lado? Na política, então, vai ter gente agora que está assistindo e vai tomar um susto aí assistindo. Ó. Por que eu não deixo você andar comigo? Você que é da política, quem fica me cercando. Estou junto. Porque você é corrupto. Se eu aceitar essa frequência de gente corrupta perto de mim, vai acontecer o que comigo? Não é falta de caráter não, meu pai me explicou tudo direitinho, nós fomos bem formados. Só tem um problema. Desviou o coração, a genitália sai do controle, o intestino sai do controle, a boca sai do controle, seus pensamentos saem do controle, tudo vai mudar. Então vocês vão escrever, vocês estão com caderninho, é assim, ó, o segredo não é o caráter, o segredo é o coração. Caráter é um setup, é uma configuração de vida. Tem gente que é bonzinho, vai e mata o outro. Ele não deixou de ser bom por causa disso não, foi um problema do coração. Caráter muito bom, acabam matando. Por que matou? Porque naquele momento perdeu o coração. O caráter da pessoa está lá ainda. Não é problema de formação de caráter, estou te falando, acredite nisso. O problema do mundo não é esse. O problema do mundo é não interpretar aquela coluna ali, que ele ali chama backbone da vida. O que é backbone em português? Se você quiser escrever, chama espinha dorsal. A espinha dorsal da vida está ali, ó. De uma ponta na outra, todo o reflexo de todos os resultados que você tem na vida, de tudo que você fez, de tudo que você faz, é como você trata essas questões. O autogoverno está tudo ali naquele desenho. Pablo, o que eu faço com o meu coração? Deixa ele sempre puro, limpa ele todo dia. Assim como você limpa seu ânus, limpa a sua genitália, limpa o seu sovaco, limpa o seu nariz, tirando caracas, limpa a cera do seu ouvido, tira aqui do seu remela dos seus olhos. Eu tenho que te dar uma novidade. Você também lava os seus poros. Tudo que você tem no corpo humano que tem um pequeno orifício tem que ser higienizado. Todos os órgãos fazem isso internamente. Se depender de vocês, vocês estavam podres por dentro. Os de fora você lava, os de dentro o organismo cuida. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Não. Vou explicar para ficar melhor. Tudo que você tem do lado de dentro, quimicamente se resolve sozinho. Só tem um problema. Se você deixar guardado dentro da tábua do coração, o coração tem memória própria, pode pesquisar se você quiser, seu coração tem memória. Se você deixar gravar lá, aquilo vai manchar todo o seu organismo. Se eu te falar que a maioria das doenças que você tem, ninguém transmitiu para você. E se eu te falar que algumas doenças que seu pai tem, você acha que é hereditário, mas na verdade é convivência. Presta atenção que isso é grave. Algumas doenças que você tem igualzinho seu pai não vem na corrente sanguínea, vem na convivência. A forma da pessoa não se resolver emocionalmente afeta ela e você aprendeu a ser igual a ele. Tem base, não vem na corrente sanguínea. Vem na convivência. Geralmente quando o seu corpo incha, é problema de se sentir amado. Aí você convive com uma pessoa desse jeito, o seu também vai fazer desse jeito. Pablo, o que eu faço com o meu coração? Lava ele todo dia. Todo dia. Pablo, é difícil levar essa vida reta de jeito. Só Jesus é reto. Vocês não adianta achar que ninguém aqui é. E não é. Mas tem um segredo. Lava cedo esse negócio. Acorda cedo. Eu fiz a proposta, né? Vou acordar até o último dia do ano. Depois vocês não me chamam.
Depois vocês se viram no ano que vem. Não vou. Vou, aí depois eu vou fazer férias, você vem ver só nos stories. Ai, eu tô com saudade. Saudade de quê? Você não fez o que tinha que fazer naqueles 60 dias. Inclusive, deixar aqui registrado, assim como o Lula foi descondenado, existe a possibilidade dele ser deseleito. Só para deixar registrado. Não tem nada a ver, mas é tipo o horário eleitoral gratuito. Então, a palavra de Deus fala que você tem que guardar a tábua do seu coração. Por quê? Porque fica registrado lá dentro. Fala com a boquinha, eu queria ouvir, igual a escolinha. Fala assim, eu vou higienizar tudo que tiver buraco. Então, onde tiver buraco, suou, tem que lavar. Aqui, ó, fede. Não fede tudo. Pode cheirar a orelha, se tiver excesso de cera, fede. Fede tudo. O que eu mais gosto é o seguinte: nós somos o único bicho que Deus criou que precisa tomar banho. O resto não toma banho. Vocês sabem disso, né? Vocês já viram leão com bucha? Tá, deixa eu dar um negócio aqui. Não existe. A melhor forma de lavar o coração. Quando você é menino pequeno, você sempre vai ser mimado e sempre vai ficar chateado com o que as pessoas fazem. Aí a gente tem que desligar algumas coisas. Antes de desligar tudo, libera a pessoa com a dívida mesmo. Eu fui descobrindo cada um dos conceitos. Por exemplo, sobre o perdão. Eu descobri que as pessoas inteligentes só perdoam as pessoas que merecem. Isso é uma plena tolice. Você tem que... O perdão, quando Deus criou, Ele criou foi para ser um instrumento contra a injustiça. E se você quiser ser justo na hora de pedir perdão, você não vai perdoar ninguém. Aí eu descobri algo: o perdão é para aqueles que não merecem, porque os que merecem jamais ferrariam a sua vida. Vocês entenderam ou não? Eu fiquei estudando esse trem. Quando vocês assistiam Malhação, faziam essas coisas, eu estava estudando. O perdão é para mim, o perdão não é para os outros. Você pegou, garoto. A vingança é um copo de veneno. Eu bebo olhando para você falando, você vai morrer, hein? Mas não aconteceu nada. Vamos dar um exemplo, às vezes você não pegou esse. A vingança é uma bola de fogo que eu pego com as minhas próprias mãos para acertar você. Algumas vezes eu te acerto, mas 100% das vezes eu vou queimar minha mão. Pegou ou não? Às vezes você até consegue danificar a pessoa, mas em todos os casos sua mão vai ser queimada. Então não faz sentido. Você quer saber por que alguém prospera muito? Aí alguém fala, é porque vende, é porque faz não sei o quê. Não, é porque faz pelos outros. Vendendo ou dando vai prosperar. Vou repetir. Vendendo ou doando. Se fizer pelos outros, por qualquer caminho, vai prosperar. Porque esse é o lance da fonte, é liberar as águas. Se você está fazendo engarrafado ou via rio, vai dar na mesma coisa. Você vai prosperar. Porque quem libera de graça no rio, volta peixe de graça. Quem libera engarrafado, volta o dinheiro. Vai prosperar de qualquer jeito. Pegou o código ou não? Quando você é menino pequeno, você fica todo dia, estou com raiva, não estou com raiva, estou com raiva, não estou com raiva. Aí eu descobri um lance chamado expectativa. Um dia um cara pegou um Uno branco, 700 quilômetros daqui em São Paulo, não sei aonde, ele parou aqui, chegou na porta da minha empresa, era no outro prédio ali. Ele chegou e falou, hoje eu tirei o dia para ficar do seu lado. Eu falei, toca aí, estou com compromisso agora, tchau. Abraço, tirei foto com ele. Ele ficou arrasado. Eu coloquei toda a minha expectativa em passar esse dia com você. Tá bom. Deus abençoe. E fui seguir minha vida. Aí o Marcos Paulo estava junto, foi conversar com o cara. Eu não dou ideia, não adianta. Você quer fazer alguma pergunta? Você quer alguma instrução? Dou atenção total ali. Então, não sou tirão. Mas eu não vendi minha alma para ninguém, ué. Aí ele falou assim, mas eu criei a expectativa. Chega a ser doentio o negócio. Aí o Marcos Paulo, grosso do jeito que ele era, falou assim, aqui a gente cria gado. Expectativa ninguém cria aqui. Aí eu aprendi uma coisa sobre a expectativa e você vai anotar. Expectativa nem ativa nem a passiva. O que significa isso? Alguém cria na cabeça dela para você ficar num polo passivo para alimentar a expectativa dela, ou você inverte o polo. Você
fica criando expectativa nos outros. Eu descobri, eu não crio expectativa em ninguém e não dou para ninguém, expectativa acabou. Não, mas aqui, qual que é a sua expectativa? Nenhuma, eu estou trabalhando pesado, nós vamos prosperar. Mas que tanto? Não sei, vai depender do tanto de semente que entrar no chão. Mas você tem qual expectativa? O tanto que eu der conta. Por que é bom ser desse jeito? Pra você não gastar energia com coisa para ficar alienando os outros, ou ficar pondo o seu coração empenhado. Como é que você fica com raiva de alguém? Eu tinha toda a expectativa que você ia estar comigo. Não, mas eu não te dei isso. Quando eu vejo no ar alguém me cobrando e me pondo na expectativa passiva dessa pessoa, eu já podo na hora. Pode custar a amizade. Alguém fala, pois é, custou a amizade. Não custou, porque a verdadeira amizade só vem depois do caos. Não, pode anotar assim, ó, não existe amizade antes de crise. Não existe amizade antes de crise. A pessoa fala, mas eu confiei toda a minha vida em você. Primeiro, você está mentindo. Segundo, lembra, Salmo 118, versículo 8. Você vai pôr tudo que você tem em Deus. E o que você vai pôr nele não é falar para ele o que você quer fazer. Você vai pôr toda a sua vida dele para fazer o que ele quer, que é diferente. Isso funciona, isso funciona. Fala, mas Deus demora. Não, eu sei que é pequeno demais. Nem em casa eu dei carro para todo mundo, ninguém dirige. Por quê? A culpa é de quem? Responde para mim. Lá em casa todo mundo tem carro. E direto eu vendo o carro o tempo inteiro, eu não importo com isso. Meu negócio é, eu já contei, vocês sabem que eu compro carros. Primeiro lugar que eu compro um carro, por causa de branding. Não me importo com esses carros de 3, 2 milhões. Esse trem para mim tanto faz. É por causa do branding. Nossa, ele tem uma McLaren, ele tem uma Ferrari. Só por causa disso. Segundo, eu sempre compro um carro caro, de luxo, para fazer dinheiro, patrimônio. Eu nunca perdi um dinheiro, desde a minha primeira Land Rover até agora. Já tive umas 11, eu acho. Terceiro, para que é? Para usar. Eu compro para usar, só que tanto faz, é sério. Eu fico assim, vamos para o próximo. Aí eu vendo o carro, ganho 1 milhão, ganho 500 mil. O que vocês acham de ganhar 500 mil reais num carro? Aprenda o jogo. Você vai comprar uma casa e não souber o que eu estou te falando, você vive a vida mais difícil do mundo. Você vai comprar uma casa, eu tenho que te ensinar isso. Nós, que paga para construir, a gente paga 500 mil numa casa. Você quando vai comprar a casa de nós, você paga 1 milhão. Por que você não constrói, hein? Agora você paga 1 milhão, é o dobro daquilo que a gente gastou para construir. É normal, isso é o mercado. Só que quando você vai pagar, você faz o financiamento. Quando você quita, você pagou 3 vezes aquilo que era o dobro. 6 vezes mais do que é para fazer. Ué. Tem alguma coisa de errado com você ou não? Ao invés de comprar uma casa de 1 milhão, compra umas 5 casas, Minha Casa Minha Vida, vende elas, compra o lote, vai fazendo, filho, você vai ficar rico. Ao invés de pagar 6 vezes numa coisa que não faz sentido. Tá. Como é que faz para o coração ficar bom? Limpa tudo que está aí dentro. Tem gente que está aí, fulano abusou de mim quando eu era criança. Eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Quando você era criança, essa pessoa abusou de você. Eu também já sofri abuso. E conto para vocês do jeito que foi. Tinha uma obra do lado da casa do meu pai. E eu fui, e um cara me mostrou a revista pornográfica. Eu já era ativado nisso, eu fiquei interessado, fui pegar e ele, de roupa, né? Ele pegava, um cara morenão, grandão, pedreiro, pegava e você quer ver aqui no espelho? Ele ficava me esfregando assim no corpo dele. Porque eu vi um pedaço de ferro encostando em mim assim. Eu olhei e falei, eita. Aí na hora que ele me soltou, eu vazei. Aí eu pensei, se eu contar para meu pai, eu conheço meu pai. Então eu não piso nessa obra mais e vou ficar esperto com esse povo. Só que esse trem nunca saiu da minha cabeça, porque eu não falava para ninguém, mano. A questão do abuso não é penetração, não. É tirar seu direito de liberdade. Aí eu aprendi uma coisa. O que essa pessoa fez comigo foi um abuso. Um cara desse, ele perde a vida por qualquer besteira. Uma pessoa que tem coragem de fazer isso com a criança. Aí eu fiz as contas um dia. Eu não resolver esse trauma dentro de mim, eu sou mais abusador do que o próprio cara. Vou explicar por quê. Porque o cara cometeu um negócio que durou, sei lá, 10 segundos. Se você foi abusado e durou 1 minuto, você tem que saber disso. Foi 1 minuto ou 5 minutos. Não sei, se teve repetição, soma tudo da meia hora. O fato de você não resolver, você vai ficar 50 anos se torturando com a mesma coisa. Você entendeu o que eu acabei de falar? Isso tudo fica guardado dentro do seu coração.
Toda vez que eu vou fazer o desbloqueio no MedDP, é uma gritaria, igualzinho hospício. E as pessoas, aí tem gente, eu odeio gritar. Eu sei por quê, porque você tem um bloqueio, não sei o quê. Vamos, acha aí, achou. Aí é aquele hospício, eu adoro. É o momento, para mim, a música clássica, o desbloqueio. Só que a pessoa, ela grita por quê? Porque ela ficou retendo aquilo. E seu coração, ele precisa ser guardado. A palavra diz, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A sua boca fala daquilo que está cheio no coração. O que é o coração? Ele manda coisas para a boca, manda coisas para o intestino, manda coisas para a genitália. Você não está bem emocionalmente e se apaixona por uma quenga. Quem está mandando? O coração. Manda falar bosta, manda comer coisa que não precisa, manda tudo. Vai, olha essa merda, ouve esse satanás falando no seu ouvido, dá ouvido, aí o seu cérebro controla os seus pensamentos, aí você fica uma múmia, por causa de quê? Do coração. Aonde está o segredo do autogoverno? No coração. O mapa da mina, a bomba nuclear que você carrega, a principal bomba, inclusive aquela hidráulica, né? É o coração. Se você quiser fazer seu corpo ficar forte, lembra de fazer exercício respirando. Tem gente que não respira, fica lá. Você vai, ó. Sabe o que vai acontecer? Isso vai tensionar a musculatura. E no exercício bem feito, com a respiração bem feita, o seu músculo vai crescer. Seu coração, se você respirar, ele vai dar outra resposta. Os mais antigos falam assim, respira 10 vezes antes de fazer uma besteira. Por quê? Porque quando você vai fazer uma besteira, a sua respiração diminui, a sua taxa cardíaca diminui, é nessa hora que você faz a besteira. É por isso que realmente os antigos estão certos. Você precisa fazer o quê? O que acontece nesse movimento? O oxigênio, que é gerado no pulmão, joga partículas na corrente sanguínea, passa dentro de uma bomba hidráulica chamada coração, e esse oxigênio é o transporte necessário para levar o sangue até a capilaridade, os pontos mais distantes. Esse oxigênio vai empurrando o coração, chega no ponto mais distante, esse sangue volta. Quando esse sangue está voltando, chama venoso, sangue sem oxigênio. E quanto menos você respira, menos energia manda para os cantos aí do seu corpo. A melhor hora de atirar, eu sou atirador também. Não tem como não lembrar do Lula, um monte de coisa que eu falo, ele quer tirar as armas da gente. Na melhor hora de atirar, você não tremer, é você soltar o ar. Lembra que a hora que uma pessoa está disposta a matar a outra é na hora que a taxa cardíaca está bem baixa, ou então ela está muito elevada. Mas na mediana não dá. Você pensa, você está com pensamento, você consegue controlar, você perdoa, você vira as costas. Mas você quer dar um bom tiro, você solta o ar todo com a boca. Você levanta a mão assim, a sua mão não treme. É incrível. Você está descompensado, sem focar, você vai dar tiro, dá gatilhada, você erra. Então você tem que saber esses macetes do corpo. Mas tudo tem a ver com a taxa. Isso aqui, ó. Esse negócio. Alguém aqui no auditório, aí na internet, eu não estou vendo os comentários ali, nem no YouTube, nem no Instagram, se puder colocar para mim. Alguém que conhece alguma pessoa que morreu por câncer de coração? Não conhece, dificilmente você conhece. Você deve ter conhecido alguém que teve leucemia, que é câncer no sangue. Mas no coração é difícil. É um dos cânceres mais raros do mundo. Por que o coração... Dificilmente você vai achar alguém que tem esse tipo de câncer. Porque o coração é o único órgão que não retém. O coração faz... Olha o seu coração. Espera aí só um pouquinho. Estou com raiva. E segura. Manda aí, tem que mudar um trenzinho aí. Faz só um assim, ó. Não vai o... Aí na hora de puxar, já está sem pressão. Eu estou com ódio. Seu coração fica falando essas coisas. Você vê o fulano, não vai me pagar. Se o coração tiver o cérebro vai falar, você é burro, solta esse trem aí, moço. Você que emprestou o dinheiro.
Sempre tem um otário disponível, você emprestou porque você quis. Você sabe que ele deu cano até na mãe dele, por que vai pagar você? A coisa mais importante é a relação de razão do cérebro com a emoção do coração. O coração fala, a gente é otário mesmo, libera aí. Só que o coração, ele aprende, ele registra lá na tábua, assim, ó, não emprestar mais dinheiro. Vou dar o livro Códigos do Milhão, do Pablo Marçal para a pessoa. Pablo, a pessoa é minha amiga, ela precisa de ajuda. Dê o livro Os Códigos do Milhão para essa pessoa e fala, vou te dar R$50 depois que você entregar o livro com as tarefas feitas. Vai mostrar que você leu, fez a tarefa e te dou R$50 de bônus ainda. Aí você pega o livro de volta e passa para o próximo, que tem potencial de te pedir dinheiro emprestado. Pablo, o que você quer dizer com isso? Sempre tem um otário disponível. Nunca pode ser você. As pessoas não querem instrução, elas querem ferrar com a vida do outro, porque você é bobo. O segredo está ali no coração. Você passou essa fase de ser uma pessoa que perdoa rápido, é bom demais. Quais são os estágios dessa onda de perdão? O estágio número 1 é, não vou perdoar de jeito nenhum, vou morrer com isso. A maioria das pessoas são assim, tá? Não perdoo! Por favor, não! Você foi um canalha! Ou seja, já diminuiu. O coração abre o painel de controle. Ó, aqui estava contando que era para você viver 120 anos, já vou baixar 30. Vai viver só até 90. Porque você vai ficar comprometido, 10% do coração, tal. Não, como você já tem uns 10 que foi canalha com você, vai ser 30% da sua vida, está decretado! Tchum! O coração já diminui e fala, só vai até 30, só vai até 90. Então o nível de gente, né, que não perdoa é diminuir a própria vida. Só um pouquinho, depois você faz a pergunta com o microfone, que está transmitindo. Segundo tipo de pessoa, é a pessoa que demora demais para perdoar, 10, 20, 30 anos. Não, vou ver. Assiste o Roberto Carlos mais de 15 anos seguidos na Rede Globo e não perdoa ninguém. Mas depois de 15 anos ela fala, não, vou te perdoar. Aí quando vai liberar o perdão na vida da pessoa, tem que ir lá no cemitério da paz, falar com o túmulo, ó, eu te perdoo. Tem esse tipo de gente. Tem o número 3. Leva um mês, uma semana e fala, esse trem está me fazendo mal, eu não dou conta mais de ser feliz, nem de rir. Eu vou perdoar. Esse é o nível 3. Aí tem o nível 4 de gente. É o seguinte, você acabou de fazer, a pessoa parece que nem tem vergonha na cara. Você acabou de magoar ela, fala, não, está perdoado, sem você pedir. Vem cá. Você tem até medo desse tipo de gente. Mas tem um tipo de gente que eu estou caçando, não acho lugar nenhum. Quer saber quem é? O nível 5? Gente que nem perdoa. Porque nem deixa entrar no coração.